Olá, meu amado, olá, minha amada. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e o seu lar hoje. Um beijo e que o Senhor te abençoe ricamente, a você e a sua família. Bem, queridos, hoje vamos trazer um tema não muito legal, né? Um tema um pouco triste, mas faz-se necessário refletirmos sobre este acontecimento. Veja bem, queridos, nós já estávamos exatamente, coincidência ou não, estávamos exatamente preparando uma série de vídeos com o tema depressão. Por que, Cris, esse tema? Porque nós vemos que a depressão tem assolado muitas pessoas e o número não diminui, só cresce. E às vezes, queridos, dentro da nossa família, próximo a nós, pode ter alguém sofrendo com este problema. E esta pessoa não está se dando conta. Ela talvez pense que é só ela dar a volta por cima, e enfim, muitas coisas, né? Nós vamos estar falando sobre isso. E você pode ajudar. Então, por isso, nós vamos entrar com essa série de vídeo. Mas hoje, nós vamos apenas nos ater a este acontecimento tão triste, né? Não foi o único, não foram os únicos casos, sabemos, né, que não, mas este é o que está repercutindo hoje, no momento, né? Então, queridos, é triste, mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade com respeito aos nossos líderes e com respeito aos nossos irmãos na fé e também com respeito a algumas doenças. Por quê, Cris? Olha, existem fatos que, infelizmente, neste caso, sabemos que uns têm uma opinião, outros têm outra, né? Mas muitos dizem, esses pastores, no mínimo, tinham pecado escondido. Tinha pecado sim. É falta de Deus. É falta de mais intimidade com Deus. Por que não tinha intimidade? Por que não orava? Ele estava endemoniado. Gente, vamos parar? Por favor, vamos parar para refletir. Você já estudou sobre este assunto? Você já estudou sobre essa doença? Querido, agora, este não é o momento de criticar. Este não é o momento de julgar. Este é o momento de estender a mão para ajudar. Reflexão. É o momento de reflexão, de refletir. O quanto de peso você tem colocado em cima do seu líder. O quanto você exige do seu pastor, da sua pastora, do seu líder de célula, enfim. Quanto você exige da pessoa que está com você. Ou talvez o quanto você exige daquela pessoa que é um ancião de igreja, que talvez já está há algum tempo na igreja. Quanto você exige dele? Talvez você acha que ele não tem problema. É interessante observar que às vezes nós julgamos o nosso líder como sendo quase, desculpa a expressão que vou dizer, mas dizemos que ele é quase semideus, né? Por quê? Porque pastor não sofre, não chora, não tem problema, não tem doença. Na família dele não pode ter ninguém com problema nenhum. Porque se tiver algum problema daqueles que você talvez mesmo tenha, talvez na sua família tenha, na família do pastor não pode ter. Na família do pastor ninguém pode ser doente. Na família do pastor, um filho saiu da igreja, um filho com problema nas drogas, não pode. Isso é impossível. Porque se acontecer isso, é porque o pastor está em falta com Deus. É verdade? E se eu te dissesse, então, que você também está em falta com Deus? Você já parou para pensar isso? Que se na sua família acontecem os mesmos problemas que acontecem na família do pastor, por que na sua família você não tem problema nenhum com Deus? Está tudo ok. E se tiver na família do pastor, ele tem algum problema. Se tiver na família do líder, é algum pecado oculto. É alguma coisa errada que ele está. Tem alguma coisa assim, ele não está muito com Deus não, entendeu? Ele está alguma coisa errada, está em pecado, está em falha, Ei, vamos parar com isso. Vamos abrir a nossa mentalidade para entendermos. Por que, Cris, você diz isso? Porque nós, muitas vezes, além de colocarmos o nosso líder acima do que ele deve estar,
Cris, mas nós não devemos honrar o nosso líder? Sim. Honrar é uma coisa. Agora, exigir dele uma posição como se fosse Deus, aí já é outra coisa. Às vezes, levamos casos ao nosso pastor, ao nosso líder, para que ele resolva. Talvez ele vai te dar um conselho e você fica com raiva. Por quê? Porque você não quer um conselho, você quer que ele resolva a situação. Ei, ele não é Deus. Você vai orar, pedir ao Senhor, buscar o Senhor, e também o seu líder pode te orientar, te ajudar. Mas ele não é Deus, querido. Não. Ele é humano, assim como eu, assim como você. O seu líder é humano, é um ser humano, entendeu? Sente as mesmas coisas que você. Ou, desculpa a expressão, até pior, muitas vezes. Por quê? Porque trabalhar com pessoas não é fácil. Trabalhar sendo líder de qualquer departamento que seja, não é fácil. Imagine então de uma igreja. Você é cobrado o tempo todo, você é exigido para ser espelho, os filhos têm que ser espelho, não pode errar, não pode faltar nenhum culto, porque se faltar algum culto, ou se o pastor falar então que ele vai tirar um dia para passear com a família, misericórdia, o pastor está na carne, ele vai passear com a família, não pode. Ei, o pastor tira uma foto lá assim, né? Vendo um filme. O pastor está vendo um filme. Nossa, não pode. O pastor vai passear no shopping. O pastor vai passear no shopping. O pastor não pode passear no shopping. Ei, o pastor vai tirar um fim de semana de folga com a família. Não pode. Ei, por que não? Você não tira uma folga com a sua família? Se não tira, deveria. Ei, você não assiste um filme? Ei, você não sai? Ei, você não gosta de almoçar? Você não gosta de jantar? Ei, você não gosta de tomar um sorvetinho? Pois é, o seu pastor também. Vamos parar de achar que o nosso pastor tem que jejuar o dia todo sem parar. Dias a fios, o pastor não come nunca mais. Ei, o pastor não sai mais. Ei, o pastor não tem um dia com a família. Ei, o pastor não tira férias. O pastor não tem um dia de folga. Vamos parar com isso. Vamos parar de colocar um jugo tão grande assim. Porque ele já tem uma sobrecarga muito grande. Mas nós temos que parar. Isso nos faz refletir. Nós temos que parar de achar que o nosso pastor, a nossa pastora, ela não é ser humano, ele não é ser humano. Ei, vamos parar. Ei, vamos parar de reclamar. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de criticar. Vamos ajudar. Porque é o que o nosso pastor precisa. O nosso líder precisa de ajuda. E é momento de refletir sobre isso. Precisamos ajudar, precisamos mudar este conceito de que a depressão é uma possessão. Até porque vamos estudar sobre isso mais à frente. Continue nos acompanhando, tá? Vamos estudar os estágios da depressão, os tipos. Então veja bem, querido, para com isso. Isso é uma rápida reflexão. Mude o seu conceito e o seu pensamento com respeito ao seu líder. Dê a sua mão a ele. Estenda a sua mão para ele. Ao invés de levantar a sua mão para ele, estenda a sua mão para ele. Ao invés de criticá-lo, vá ajudá-lo. É bem melhor. E você vai estar cumprindo o mandamento do Senhor. Porque o Senhor disse que ele era manso e humilde. E o jugo dele era suave. E o meu fardo é leve. Assim disse Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E o meu fardo, e assim encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é... É o que? Pesado? Ou é suave? É leve? É leve. O meu fardo é leve. E o meu jugo é o quê? É imposto, é difícil, né? É algo difícil de carregar. Não. Jesus disse que o jugo e o fardo deles são leves, são suaves. E assim você vai ter descanso para a sua alma. Então ajude o seu líder. Porque assim você está fazendo. Porque Jesus falou assim, que se vocês fizerem assim, aprenderem de mim, ter cuidado, ter amor, ter mansidão, não colocar um jugo acima do que o seu líder pode carregar, ajudar ele, você vai estar fazendo algo para quem? Para o seu líder, né? Também.
mas você vai estar fazendo a vontade dele. Ou seja, a vontade de Jesus. Você vai estar sendo um seguidor de Cristo. Se você assim fizer. Não sou eu quem disse isso, e sim a palavra, querido. Então, para refletir e siga as palavras de Jesus, porque ele nos aconselhou a isso. Então, vamos parar de julgar os nossos líderes. E não podia deixar de fechar esse vídeo sem dar uma palavra para você, líder. Você que está nos ouvindo agora. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é um santo milagreiro. Ei, você não é Deus e nem semideus. Você não é um super-herói de uma capa mágica. Também não. Você não está acima do bem e do mal. Você não pode dar saúde aos outros. Você pode ajudar. Você pode mostrar o caminho. Mas não é culpa sua se o irmão não fica na igreja. Não é culpa sua se alguém caiu. Não é culpa sua. Ei, pastor, líder. Não é culpa sua se a sua igreja não está entendendo o ID de Jesus. Ei, não é culpa sua se a sua igreja não entende o teu ministério, o teu chamado. Ei, deixa eu te dar um conselho. Saia um pouco com a sua família. Saia um pouco. Sabe por quê? Por mais que os teus liderados te cobrem, eles vão sentir muito melhor se encontrarem um pastor mais feliz, alegre, de bem com a família. Não se preocupe tanto com o que os outros vão dizer. Não se preocupe tanto com ser espelho. Não se preocupe tanto com que os teus filhos não errem. Eles não devem errar, mas não porque são filhos do pastor, filhos da pastora. Não, eles não precisam caminhar para não errar, porque eles precisam agradar a Deus. E serem pessoas melhores, para serem semelhantes a Cristo. Não, jamais pense que eles não podem errar porque eles são espelho. E outra coisa, não os coloque como espelho diante da igreja. Diga, eles são meus filhos, sim, mas eles não são eu. Eles são meus filhos, sim, mas são pessoas como qualquer outra. São seres humanos. E você também é ser humano. Permita-se descansar. Ei, pastor, permita-se tirar umas férias. Permita-se descansar. A igreja não vai fechar as portas porque você tirou um fim de semana para descansar com a sua família. Ei, a igreja não vai parar de funcionar se você em um dia da semana você tirar para descansar com a sua família. Ah, mas o meu descanso não é aqui. Sim, não é isso não, tá? Esse texto da Bíblia não é isso que quer dizer. É outra coisa, mas não vamos entrar em detalhe porque senão vai demorar. Mas o que quer dizer? Nós precisamos sim tirar um tempo para descansar. Nós precisamos sim tirar um tempo com a família. Precisamos sair sim. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Jesus, ele andou aqui na terra, né? Viveu aqui na terra. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas nós encontramos textos dizendo que Jesus, ele se retirou para descansar. Encontramos textos dizendo isso. Que Jesus se retirou para descansar. Como também encontramos texto antes da morte de Jesus, em que ele estava em uma dor tão profunda, em que ele suou grandes gotas de sangue. E hoje nós sabemos que isso só mostra a humanidade de Cristo, ou seja, o quanto ele estava aqui na terra como forma humana, porque nós sabemos que o suor se transformar em gotas de sangue é raridade, mas é uma doença, uma síndrome, né? Então o que nós podemos dizer, querido? Jesus estava aqui na terra. Ele, para pensar, por que ele sentiu aflição? Por que ele sentiu angústia? Não era para sentir angústia, não era para sentir aflição, porque afinal de contas ele era filho de Deus. Ele sabia que ele iria morrer e estaria no céu no outro dia. E aí? Mas ele sentiu angústia, ele sentiu aflição. E por que eu e você, que não somos nem 50% Deus, né? Não somos, e aí? Queremos não sentir angústia, não sentir aflição, carregar o peso de todos nas costas. E aí?
Não podemos. E principalmente você, líder. Você que é líder não pode estar carregando o peso de todos nos seus ombros. A sua família, que é o seu primeiro e principal ministério, precisa de você. Como nós sempre dizemos aqui, não adianta você ganhar o mundo todo, atravessar o outro lado do oceano, passar para o outro lado do mundo e deixar a sua família. Deixar a sua família não é no sentido de que você só tem, não dá para ir todo mundo, você vai sozinho, coisa e tal, não é isso. E sim abandonar, deixar, não ter tempo para a sua família. Do que adianta você pregar para todo mundo, pregar para muitas pessoas e elas se converterem, e você não falar para o seu próprio filho, e você não ter tempo para ensinar a Bíblia para a sua própria esposa? O que adianta? Então, queridos líderes, tire tempo para você. E outra, não é vergonha nenhuma você dizer, preciso de ajuda. Você dizer, igreja, eu estou precisando de ajuda. Igreja, eu preciso me retirar um tempo. Igreja, preciso tirar umas férias. Você tem outras pessoas aí que você pode colocar. Ei, gente, Moisés, quando estava no deserto, ele estava quase morrendo, porque ficava o dia inteiro cuidando do povo. Foi então que Jetro, o seu sogro, olhou para ele e falou assim, Moisés, mas vai perecer você e todo esse povo. E deu um conselho para ele, que entendo que serviu a vida de Moisés isso. Porque o que ele fez? Separa o povo, Moisés. Coloca líder para tomar conta. Tem pessoas capazes aí. Ei, você tem pessoas capazes na sua igreja. Tenho certeza que tem. Que pode te ajudar. Permita-se ser ajudado. Delegue responsabilidades nos departamentos e confie. Coloque o líder da mocidade, líder das crianças, líder do louvor. Coloque na liderança e confie. Porque você sozinho não consegue. Talvez você consiga levar por um tempo, mas depois você não vai conseguir. Porque é muita coisa, é um fardo muito grande. Ei, dê atenção à sua esposa. Dê atenção aos seus filhos. Dê atenção à sua família. E dê atenção a você também. Tire um tempo para você. Tire algumas agendas. Se você tem muita agenda, tire um pouco das suas agendas. Por quê? Mais importante. Mas eu tenho que pregar. Não, ei, tem. Você tem que pregar. Mas você também tem que se encher. E tem que cuidar de você também. Então, cuide-se. E que a graça e a paz do Senhor fique com você e com a sua família, pastor. Um beijo e que o Senhor te abençoe ricamente.